Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autoriza a Rede X a voltar a operar no Brasil. Senado aprova Gabriel Galípolo como novo presidente do Banco Central e presidente Lula diz que uma hora a taxa de juros vai ter que cair. Sancionada hoje a criação do programa Combustível do Futuro. Defesa do ex-candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, diz que divulgação de laudo falso contra Guilherme Boulos foi apenas liberdade de expressão. Tropas de Israel aumentam o ritmo do avanço terrestre no Líbano e grupo Hezbollah contra-ataca. Novo furacão que está chegando aos Estados Unidos poderá ser o pior dos últimos 100 anos. Nobel de Física deste ano foi para 2 cientistas que facilitaram o caminho para o desenvolvimento da inteligência artificial. E uma pesquisa revelou que as pessoas felizes sofrem menos ataques cardíacos e AVCs. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Os advogados do ex-candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, responderam ao questionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a divulgação de um laudo falso com a assinatura falsa de um médico que já morreu, com várias acusações ao candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Para eles, Marçal não fez nada demais. A manifestação dos advogados de Marçal foi protocolada nesta segunda-feira no Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. Nela, os advogados afirmam que o influencer não fabricou nem manipulou o conteúdo veiculado, limitando-se a divulgá-lo da forma como foi expedido, exercendo ali o direito à livre manifestação do pensamento. Dizem ainda que o ex-coach não prejudicou a integridade do processo eleitoral com a publicação do laudo falso 2 dias antes das eleições. A ideia, então, da defesa de Marçal é justamente conseguir a suspensão do andamento de uma das ações em trâmite no TRE de São Paulo até a conclusão da investigação criminal em andamento no mesmo tribunal. O ex-coach, a gente lembra, é alvo de um inquérito da Polícia Federal que apura justamente a suposta prática de calúnia, difamação e injúria durante a propaganda eleitoral contra Guilherme Boulos. Ele nega ter praticado, então, qualquer irregularidade. Um outro ponto importante a ser lembrado é que o caso em questão ocorreu na última sexta-feira, na sexta-feira da semana passada. Marçal publicou em seu Instagram um receituário médico falso descrevendo um atendimento em que Boulos, então, estaria com um quadro de surto psicótico grave em delírio persecutório e ideias também homicidas, e ligou o fato a um suposto uso de cocaína, o que foi negado pelo candidato do PSOL. Por haver, então, um entendimento adotado tanto pelo Tribunal Superior Eleitoral, no caso o TSE, como também pelo Supremo Tribunal Federal, de que não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão, nem há imunidade para divulgação de notícias falsas, a tendência, então, é de que essa manifestação da defesa de Pablo Marçal seja rechaçada pela Justiça Paulista. Uma pesquisa feita pelo Data Senado divulgada hoje mostra que 59% dos brasileiros acreditam que as queimadas que aconteceram entre os meses de julho e setembro tiveram o objetivo de causar tumultos no país. Segundo a pesquisa, 59% dos entrevistados disseram acreditar que os incêndios florestais foram provocados principalmente por ações criminosas para promover desordem no país. Para a chefe do Serviço de Pesquisa e Análise do Data Senado, Isabela de Souza Lima Campos, responsável pela análise dos dados coletados, a correlação feita pelos entrevistados entre as queimadas e o propósito de causar tumulto pode ser fruto da conscientização ambiental, da mobilização de grupos sociais e do consumo de notícias. Esse tema está muito emergente, né? E as pessoas estão muito
sentidas com o que tem acontecido, né? Tanto do ponto de vista da saúde pública, por problemas respiratórios, falta de energia e qualidade de vida, quanto pela sensibilização pelo meio ambiente também, né? A gente viu muitos animais sofrendo as consequências e a gente queria saber como é que o brasileiro está vendo isso. Então, nós fomos atrás, a pedido da senadora Leila Barros, né, presidente da Comissão de Meio Ambiente. O levantamento ainda mostra que 15% dos brasileiros declararam ter apresentado nos últimos 30 dias problemas de saúde como asma, bronquite ou pneumonia. Isso representa cerca de 25.400.000 pessoas. A fumaça gerada pelos incêndios florestais libera grandes quantidades de poluentes no ar, como partículas finas e gases tóxicos, que podem agravar problemas respiratórios, especialmente em pessoas com condições pré-existentes, como asma e bronquite. Além da poluição causada pela fumaça, a seca prolongada em várias regiões pode contribuir para agravar tais condições de saúde. É importante destacar que, em média, o Brasil apresenta cerca de 60 mil mortes decorrentes da exposição à poluição atmosférica e que certamente esse ano a situação será ainda pior. É importante também mencionar que os impactos dessa exposição à poluição são impactos individuais, impacta os indivíduos que adoecem, as famílias que precisam cuidar dos seus entes, impactam também os custos ao SUS. Os meses de agosto e setembro tiveram a maior quantidade de focos de incêndio no Brasil no período dos últimos 14 anos. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Já em julho, foi o pior em 19 anos. Segundo os pesquisadores, os senadores podem utilizar as informações da pesquisa para priorizar políticas públicas e ações de conscientização sobre o tema. 100 mil pescadores artesanais da região norte do país vão receber uma ajuda extraordinária de 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 2.824. O benefício será pago em uma única parcela nas próximas semanas. A medida tomada para ajudar as pessoas que vivem da pesca e estão sofrendo com a seca vai custar R$ 300 milhões aos cofres públicos. O rio Pacaás, em Rondônia, secou e deixou ao menos 10 comunidades indígenas isoladas em Guajará-Mirim. O rio é o único meio de acesso ao local. A seca extrema acontece após um ano de uma cheia histórica, que deixou dezenas de indígenas desabrigados. Extremos de chuva e seca. As comunidades que vivem próximas ao rio Pacaás estão tendo que lidar com uma situação nova, o isolamento. As aldeias abrigam mais de 100 famílias indígenas. Todas padecem pela falta de auxílio da Prefeitura de Guajará-Mirim. Ao mesmo tempo que é difícil de sair da aldeia para escoar produtos plantados, como farinha, banana, feijão, porque a chuva não chegou, praticamente nada chega à região. O trajeto para a cidade, que antes durava 7 dias, ida e volta, passou a ser realizado em 18 dias, porque boa parte do caminho precisa ser feita a pé, literalmente, arrastando o barco. Nas comunidades falta combustível, remédios e alimentos. Os moradores estão isolados e há denúncias de que a situação tem se tornado insuportável. No dia 26 de setembro, o Ministério Público Federal recomendou à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Guajará-Mirim que fosse feita a entrega ao Corpo de Bombeiro das cestas básicas destinadas para 4 comunidades indígenas isoladas. Mas o mesmo helicóptero que faz a entrega está sendo utilizado nas ações que tentam controlar os incêndios florestais que destroem o Parque Estadual Guajará-Mirim há mais de 2 meses. Inclusive, o transporte de pacientes doentes pode levar dias por conta dessa demanda. Em 2023, uma enchente histórica destruiu plantações e forçou muitas famílias a deixarem suas casas. A seca histórica do Rio Madeira também afeta essa população. Além dessas aldeias, outras 7 aguardam por assistência, enquanto enfrentam o isolamento por causa da seca no Rio Pacaás. Por exemplo, as aldeias de Ocaia 3, Castanheira, Rio Negro, Ocaia,
Palhau e Piranha denunciam a total falta de auxílio da Prefeitura de Guajará-Mirim. A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social respondeu que está tomando todas as providências para garantir o suporte necessário às aldeias isoladas pela seca. Dados da Secretaria indicam que Guajará-Mirim tem 47 aldeias e 25 comunidades ribeirinhas que recebem assistência social do município. O ano passado foi o mais seco para os rios do planeta em mais de 30 anos. O levantamento foi feito pela Organização Meteorológica Mundial. O relatório da Organização Meteorológica Mundial revela que as geleiras sofreram a maior perda de massa em mais de 50 anos. Emagreceu mais de 600 gigatoneladas de água no período. A perda de gelo não para por aí. Pelo segundo ano consecutivo, todas as regiões glaciais do mundo perderam gelo. As geleiras são fundamentais para a vida de alguns animais característicos a essas regiões. Os mais clássicos são os ursos polares, focas, renas, boi almiscarado, corujas do Ártico, baleias, lobos marinhos, peixes, crustáceos. Milhões de animais vivem nessas regiões e não estão nem aí com o frio de rachar. São menos de 80 graus Celsius negativos no inverno, mas o derretimento pode ameaçar a longo prazo não só a segurança hídrica de milhões de pessoas, como também impactar os ecossistemas. Stefan Uhlenbrock, diretor de Hidrologia, Água e Criosfera da OMM, declarou que em 33 anos de dados, nunca houve uma área tão grande no mundo em condições tão secas. Dados da ONU indicam que mais de 3 bilhões e 600 mil pessoas têm acesso inadequado à água por pelo menos um mês durante o ano. A projeção é de que esse número suba para 5 bilhões até 2050. Enquanto muitas áreas do mundo sofreram com secas intensas e reduções de chuvas, outras áreas padeceram com inundações e precipitações acima da média. Os especialistas apontam que o aquecimento global, em associação a fenômenos climáticos naturais, como a transição de La Niña para El Niño em meados do ano, colaborou para a ocorrência de eventos hidrológicos extremos. Na África, onde diversos países foram impactados, foi o continente com o maior número de mortes devido a eventos hidrológicos extremos. Na Líbia, inundações provocaram colapso de 2 barragens, ceifando 11 mil vidas e afetando 22% da população do país. Mais de 1.600 mortes foram registradas em inundações que afetaram um grande chifre da África, República Democrática do Congo, Ruanda, Moçambique e Malawi. E veja a seguir, sancionada hoje a criação do programa Combustível do Futuro. E o Senado aprovou Gabriel Galípolo como novo presidente do Banco Central. E presidente Lula diz que uma hora a taxa de juros vai ter que cair. O Senado aprovou hoje a indicação de Gabriel Galípolo para ser presidente do Banco Central a partir de janeiro. Ele garantiu que vai ter independência no cargo, mas no mesmo dia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a taxa de juros está alta e vai ter que baixar. Foi na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, onde teve a indicação aprovada por 26 votos a 0. Aos senadores, o economista assegurou que recebeu a garantia do presidente Lula de que terá liberdade na tomada de decisões na autoridade monetária. Isso porque uma das questões que pairavam em torno de Galípolo, desde antes de sua indicação, dizia respeito à independência do indicado de Lula no comando do Banco Central, diante de declarações do petista, a autonomia da autoridade monetária. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função
deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. Que cada ação e decisão deve unicamente ao interesse do bem-estar de cada brasileiro. O atual diretor de política monetária do Banco Central também afirmou que há numerosos desafios pela frente. Mencionou, por exemplo, a consolidação de uma agenda capaz de criar uma economia mais equânime e transparente. Segundo ele, essa agenda envolve o compromisso permanente do BC no combate à inflação. Hoje nós temos uma meta estabelecida através do decreto de 3%, como foi bem colocado aqui, e cabe ao Banco Central perseguir essa meta de maneira inequívoca, colocando a taxa de juros num patamar restritivo, necessário, pelo tempo que for necessário, para se atingir esta meta. Essa é a função do Banco Central, é assim que funciona o arcabouço institucional e legal do Banco Central. E de maneira nenhuma a ideia de autonomia deve passar uma ideia de que o Banco Central vai se insular e virar as costas ao poder democraticamente eleito. Assim como na CAI, a indicação também foi aprovada com folga no plenário da Casa, por 66 votos a 5. Agora, Galípolo poderá substituir o atual presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, alvo frequente das críticas de Lula e que terá o mandato finalizado em 31 de dezembro. O economista, inclusive, é a principal aposta do presidente da República para diminuir a taxa de juros no país, que, segundo afirmou o petista nesta terça-feira, haverá de ceder em meio aos demais resultados econômicos. E eu estou muito feliz, porque a economia está razoável, a taxa de juros ainda é a mais alta, mas ela haverá de ceder, nós temos a inflação controlada, nós temos a massa salarial crescendo, nós temos o emprego crescendo, nós temos leis para proteger os empreendedores individuais, o pequeno e médio empresário, tudo já está feito. Galípolo acumula experiências no setor público e privado, sendo reconhecido por ser uma das figuras chaves para intermediar a relação entre a campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva com atores do mercado financeiro nas eleições de 2022. Ele ficará à frente da presidência do Banco Central por 4 anos, podendo ser reconduzido por igual período, caso o presidente da República volte a indicá-lo. A aprovação de Galípolo já era esperada. O que pesou hoje no mercado financeiro foi a frustração com o pacote de estímulos para o crescimento da economia da China. A expectativa de trilhões de yuans ficou na casa dos bilhões. Por isso, no Brasil, o dólar subiu 0,86% e fechou o dia cotado em R$ 5,53 para a venda. Na Bolsa de Valores, a queda foi de 0,38%, aos 131.511 pontos. O presidente Lula assinou hoje a Lei do Combustível do Futuro, que incentiva a produção e uso de combustíveis sustentáveis. Ela cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para a aviação e de biometano, além de aumentar a mistura de etanol e de biodiesel à gasolina e ao diesel. Segundo, o texto, a margem de mistura de etanol à gasolina passará a ser de 22% a 27%, podendo chegar a 35%. Atualmente, a mistura pode chegar a 27,5%, sendo, no mínimo, 18% de etanol. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou os investimentos que serão feitos na produção de etanol a partir da nova lei. Vamos aumentar a mistura do etanol na gasolina. Estamos fortalecendo a cadeia do etanol que há 40 anos e impulsionada nos anos 2000 pelo presidente Lula com os veículos flex. Poderemos saltar do E27 até 35% de etanol na mistura. Isso vai expandir a produção nacional, que hoje é de 35 bilhões de litros para 50 bilhões de litros por ano. A lei institui 3 programas para incentivar a pesquisa, a produção, a comercialização e o uso de biocombustíveis, com o objetivo de promover a descarbonização da matriz de transportes e de mobilidade. O primeiro deles é o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação. Esse programa estabelece que, a partir de 2027, os operadores aéreos serão obrigados a reduzir as emissões de gases do efeito estufa nos voos domésticos por meio do uso do combustível sustentável de aviação. As metas começam com 1% de redução e crescem gradativamente até atingir 10% em 2037. Já o Programa Nacional de Diesel Verde
prevê que o Conselho Nacional de Política Energética estabeleça, a cada ano, a quantidade mínima, em volume, de diesel verde a ser adicionado ao diesel de origem fóssil. E também o Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e de Incentivo ao Biometano, que tem como objetivo estimular a pesquisa, a produção, a comercialização e o uso do biometano e do biogás na matriz energética brasileira. O presidente Lula ressaltou que o Brasil tem uma grande responsabilidade diante do mundo na produção de energia limpa. Nós conseguimos aprovar o ano passado em Nova Delhi com o presidente Biden e com o primeiro-ministro da China o primeiro compromisso de fazer uma revolução na questão energética no mundo. Nós assinamos um documento e o Brasil vai sair na frente, porque o Brasil tem vocês, empresários, que têm capacidade de produzir, que têm capacidade de pesquisar. Nós temos o Embrapa, nós temos um monte de gente preparado para a gente não ficar dependendo de ninguém. E vai depender de nós, porque quando a gente cria uma matriz energética e a gente vai oferecer ao mundo, aumenta a nossa responsabilidade. O CNP definirá metas anuais para a redução da emissão de gases, do efeito estufa pelo setor de gás natural, por meio do uso do biometano. A meta entrará em vigor em janeiro de 2026, com valor inicial de 1% e não poderá ultrapassar 10%. A nova lei também institui o marco regulatório para a captura e a estocagem de carbono e destrava investimentos que somam 260 bilhões de reais. A ideia do governo é criar oportunidades que aliam desenvolvimento econômico, com geração de empregos e respeito ao meio ambiente. Enquanto acontecia o evento de assinatura da lei, um avião da Azul, movido a combustível sustentável de aviação, pousaria na base aérea de Brasília. Essa seria uma demonstração prática da legislação, mas não foi o que aconteceu. De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, a Azul não conseguiu o combustível para abastecer a aeronave. A idealizadora do voo, a União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, disse que o avião sairia de Campinas, no interior de São Paulo, com destino à capital federal, usando exclusivamente combustível sustentável. Mas, em razão da falta do biocombustível, não foi possível executar o plano. E a evolução dos carros não para. A previsão dada há alguns dias é de que os elétricos deverão ultrapassar os modelos a combustão até 2030. E tem gente que não imagina como tudo começou. O primeiro carro foi inventado em 1885 e tinha apenas 3 rodas e uma manivela. O motor era movido a gasolina. Em 1901 surgiu o primeiro Porsche com 4 rodas, uma evolução. Ao longo dos anos, os automóveis se modernizaram, vários modelos para todos os gostos e principalmente para o bolso. Sem se esquecer do eterno Fusca, que foi o primeiro carro de muitos brasileiros. Até que foi desenvolvido o motor a álcool em 1979, que tinha o objetivo de diminuir a poluição. Após muitas pesquisas, surgiram os denominados mais eficientes, que são os carros híbridos, que funcionam com combustível e bateria, e os elétricos, que precisam de um ponto para recarga. Uma das principais vantagens é a sua contribuição para reduzir as emissões de gases poluentes. A venda dos elétricos tem crescido e, segundo um estudo da Associação Nacional dos Veículos Automotores, Anfávia, a comercialização deverá superar a dos automóveis a combustão até 2030. Apesar do alto custo atuais, o valor deverá sofrer ajustes. Segundo a Anfávia, os motoristas do sudeste do país respondem pela metade das aquisições no país. Uma novidade: uma empresa chinesa já colocou em teste um veículo elétrico que não deverá utilizar combustível nem carregamento elétrico, bem diferente daquele veículo com apenas 3 rodas do final do século XIX. A cidade de Bolonha, na Itália, está sendo mais um exemplo bem-sucedido da redução da velocidade no trânsito a 30 km por hora. A medida foi implantada na cidade italiana em julho do ano passado, mas apenas no último mês de janeiro começaram a ser cobradas multas, que podem chegar, dependendo da velocidade, ao equivalente a R$ 5.000.
No começo, os motoristas reclamaram, mas quando as penalidades passaram a ser aplicadas, tiraram o pé do acelerador. E o resultado, divulgado no mês passado, além da menor poluição, foi a queda de quase 12% no número de acidentes e feridos e de 33% de mortos. A redução da velocidade foi implantada em 70% das ruas de Bolonha, principalmente nos bairros, e a velocidade aumenta aos poucos nas avenidas e vias. O resultado de uma medida como essa foi a revisão do espaço público, incluindo a reforma de calçadas, ciclovias e áreas verdes. E para pedestres, além de investimento em transporte público e meios compartilhados, como bicicletas e scooters elétricas. Já foram apresentados vários projetos para derrubar o limite de velocidade, mas até agora foram ideias frustradas. O projeto Citar 30 foi lançado pela Organização Mundial da Saúde 3 anos atrás. Algumas cidades da Europa, como Zurique, na Suíça, Madrid, na Espanha, Londres, na Inglaterra e Bruxelas, na Bélgica, aderiram à medida e já apresentaram redução de todos os números ruins sobre excesso de velocidade no trânsito. Mas em uma cidade como São Paulo, que tem mais veículos por habitantes do que Bolonha e mais acidentes com suas consequências para os motoristas e pedestres, não existe qualquer ideia neste sentido. Aliás, o tema jamais foi tratado nas entrevistas e debates realizados com os candidatos a assumir a prefeitura em janeiro do ano que vem. E veja a seguir, novo furacão que está chegando aos Estados Unidos poderá ser o pior dos últimos 100 anos. E enquanto as tropas de Israel aumentam o ritmo do avanço terrestre no Líbano, o grupo Hezbollah contra-ataca. A Polícia Federal deflagrou a Operação Lagoa em Perigo para investigar compra de votos em Alagoas. Um grupo político teria montado um esquema para comprar votos por meio de transferências via Pix, pagamentos de boletos e repasses em dinheiro em espécie. Foram cumpridos 5 mandatos de busca e apreensão expedidos pelo desembargador do Tribunal Regional Eleitoral da 44ª Zona Eleitoral. A operação para investigar suspeitas de compra de votos aconteceu em Alagoa da Canoa, na região central de Alagoas. Lagoa da Canoa tem 18 mil habitantes e fica a 140 quilômetros de Maceió. De acordo com as investigações, um grupo político teria montado um esquema para comprar votos por meio de Pix, pagamentos de boletos e repasses em dinheiro em espécie, com o objetivo de garantir o apoio eleitoral para candidatos à Câmara Municipal. Os agentes buscaram comprovantes de depósito e apreenderam dinheiro e uma arma. Os policiais também vasculharam os endereços em busca de celulares, computadores e documentos que pudessem estar associados ao suposto esquema de compra de votos. Os nomes dos investigados do grupo ligado a candidatos a vereadores não foram divulgados. Israel intensificou hoje a ofensiva terrestre contra o movimento Hezbollah no sul do Líbano. Apesar das mortes dos líderes, o grupo terrorista continua a disparar foguetes contra Israel. Depois de enfraquecer o Hamas na ofensiva em Gaza, que deixou mais de 40 mil mortos e um rastro de devastação no território palestino, Israel transferiu a maior parte das operações para o Líbano, mirando o Hezbollah. O exército israelense anunciou novas operações contra o Hezbollah no sudoeste do Líbano, na costa do Mediterrâneo, depois que o Hezbollah disparou mais de 100 foguetes contra Haifa e Galileia. A chegada dos foguetes ocorreu em 2 ondas consecutivas. Uma primeira com 85 projéteis e uma segunda com 20. A maioria dos projéteis foi interceptada e apenas alguns caíram em áreas abertas, de acordo com as forças de defesa de Israel. Apesar das mortes dos líderes do Hamas e do Hezbollah, estes movimentos continuam a disparar foguetes contra Israel a partir de Gaza e do Líbano. O ministro da Defesa israelense, Yoav Galan, disse nesta terça-feira que o Hezbollah já era uma organização falida, sem comando ou poder de fogo significativo e uma liderança desintegrada.
Não há ninguém para tomar decisões, ninguém para agir. O poder de fogo que o Hezbollah construiu ao longo dos anos, um enorme investimento iraniano, todo esse sistema chegou a um ponto em que o Hezbollah de hoje é semelhante ao que o Hamas começou, talvez até menos. Quando olho para a organização Hezbollah, vejo uma organização sem cabeça. Nasrallah foi eliminado. O seu sucessor provavelmente também foi eliminado, assim como a cadeia de comando e todos aqueles abaixo deles. Os habitantes de Gaza atravessam os escombros de um edifício destruído, que foi alvo na noite anterior de um ataque aéreo israelita mortal no campo de refugiados de Bureij, no centro de Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu no primeiro aniversário dos ataques do Hamas, em 7 de outubro, que vai lutar até a vitória contra o movimento palestino e o Hezbollah libanês, aliados do Irã, inimigo declarado do país. Israel quer afastar os militantes das zonas fronteiriças, reduzir as hostilidades e permitir que cerca de 60 mil habitantes que fugiram da violência voltem para casa. Israel tem o direito de se defender. Israel também tem o direito de vencer. Israel vencerá. Degradamos as capacidades do Hezbollah. Eliminamos milhares de terroristas, incluindo o próprio Nasrallah e o seu substituto, e a substituição de seu substituto. Hoje o Hezbollah está mais fraco do que esteve durante muitos e muitos anos. O vice-chefe do Hezbollah, Naim Qassem, mandou um recado a Israel, dizendo que os militantes libaneses estão preparados para um combate, apesar dos pesados ataques aéreos israelenses. Mas também disse que apoiava os esforços para um cessar-fogo com Israel após 2 semanas de intenso bombardeio israelense ao Líbano. Apoiamos os esforços políticos que o presidente do parlamento libanês, Nabi Berri, está a empreender para um cessar-fogo. Em qualquer caso, depois de o cessar-fogo ser estabelecido e a diplomacia ser capaz de alcançar, todos os outros detalhes serão discutidos e as decisões serão tomadas de forma colaborativa. O segundo avião de brasileiros resgatados do Líbano chegou em São Paulo nesta manhã. O grupo de mais de 200 passageiros desembarcou na base aérea da FAB, Força Aérea Brasileira, em Guarulhos. A ação foi coordenada pelo Itamaraty e pelo Ministério da Defesa. Em meio a um cenário desafiador no Líbano, a FAB continua no trabalho da repatriação dos brasileiros. A base aérea de São Paulo recebeu 227 brasileiros, entre eles 49 crianças, incluindo 7 bebês. O voo partiu de Beirute ontem com uma escala técnica em Portugal e trouxe também 3 animais de estimação. A ação reforça o compromisso na proteção das famílias brasileiras reunidas diante da situação delicada. Até o momento, 456 pessoas e 6 pets foram repatriados através da Operação Raízes do Cedro. O primeiro voo chegou ao Brasil no domingo das eleições e deu um alívio aos resgatados, que foram recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O segundo avião, além de resgatar pessoas, também levou insumos médicos hospitalares doados pelas autoridades brasileiras para auxiliar a população local. O Ministério das Relações Exteriores informou que outros bens emergenciais serão transportados nos próximos voos, em um esforço para ajudar a lidar com a crise no território libanês. Para garantir acolhimento e assistência aos repatriados, a tripulação conta com o apoio de uma equipe composta por 3 médicos, 2 enfermeiros e 2 psicólogos. Hoje, às 12h25, o terceiro voo decolou. A expectativa é que os selecionados retornem ao Brasil amanhã. A Embaixada do Brasil em Beirute já iniciou a notificação dos passageiros selecionados e eles deverão se deslocar até o ponto de encontro, o Aeroporto Internacional de Beirute, por conta própria. O governo fez um alerta para que os cidadãos brasileiros sigam as orientações de segurança das autoridades locais, além de recomendar a todos que possuem recursos deixarem o Líbano por meios próprios. O principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, Christian Brucker, foi absolvido nesta terça-feira da acusação de abuso sexual não relacionado à menina. O caso aconteceu em 2007. O réu foi considerado inocente em 5 acusações. Eram 3 de estupro agravado e 2 de abusos sexuais contra crianças em Portugal entre 2000 e 2017. Ele está sendo julgado no Tribunal Distrital da Alemanha. A juíza do caso diz que não há provas suficientes. Segundo ela, Christian não poderia ser condenado pelos atos dos quais é acusado. Os promotores, por outro lado, o descreveram como um psicopata sádico e pediu uma sentença de 15 anos para ele. Ele permanecerá na prisão
prisão até setembro de 2025. O cumprimento da pena ocorre por uma condenação separada por estupro de uma turista americana de 72 anos em 2005 na Praia da Luz, em Portugal. A menina Madeleine McCann desapareceu em 3 de maio de 2007 de um conjunto de apartamentos na Praia da Luz, Portugal, quando tinha 3 anos. Os investigadores alemães acreditam que a menina está morta, mas seu corpo nunca foi encontrado. O Ministério Público levantou suspeitas em 2020 em que Christian abusou da criança e a matou. No entanto, até o momento, nenhum processo formal instaurado contra ele estava avançando na justiça. O homem nega acusações relacionadas a Madeleine. O governo da Flórida, nos Estados Unidos, declarou evacuação obrigatória em 11 condados do estado. O furacão Milton se aproxima da região e promete estragos significativos. De acordo com o Centro de Furacões do país, pode ser um dos piores nos últimos 100 anos. No último mês, a Flórida foi o palco de mudanças climáticas críticas. Com a aproximação de um outro ciclone, os especialistas em meteorologia alertaram dos grandes riscos. Ontem o furacão Milton ganhou força rapidamente, subindo da categoria 2 para 5, a máxima na escala de furacões. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos classificou a mudança com uma intensificação explosiva. Ele representa um alto potencial destrutivo. As autoridades da Flórida estão se preparando para uma grande evacuação. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou se tratar de uma questão de vida ou morte e reforçou sobre a evacuação. Todos os portos foram fechados e muitos moradores já começaram a deixar suas casas, especialmente em áreas como a metropolitana de Tampa, que abriga mais de 3 milhões de pessoas. Milton, que se formou no Golfo do México, ainda não tocou o solo. Ele já passou perto da península de Yucatán, no México, e levou grandes ondas e ventos fortes. Segundo as previsões, o furacão pode atingir a costa oeste da Flórida amanhã. Os especialistas afirmaram que existe a chance de enfraquecer para a categoria 3 ao tocar a terra, mas ainda com ventos e chuvas intensas. A área da Baía de Tampa está se recuperando dos danos causados pelo furacão Helene, que deixou um grande rastro de destruição e, infelizmente, vitimou mais de 200 pessoas. As equipes de resgate seguem limpando os destroços deixados por Helene e se preparando para o que pode vir a seguir com Milton. O Brasil atingiu um recorde de praias e marinas que receberam a bandeira azul, um selo mundial que identifica onde as pessoas podem entrar sem medo no mar. O destaque este ano ficou com o Rio de Janeiro, com 12 locais declarados como exemplo de sustentabilidade. Ao todo, 49 locais ao redor do Brasil foram reverenciados pela sustentabilidade, entre eles 38 praias e 11 marinas. O estado do Rio de Janeiro foi um dos destaques da lista, com 12 aprovações. 3 delas são praias que foram reconhecidas pela primeira vez este ano. Entre elas, a praia de Tucuns, localizada na Armação de Búzios, a praia Lagunar Caiçara, em Arraial do Cabo, e a praia de Grumari, no município do Rio de Janeiro. Além das praias, o Rio ainda conta com 2 marinas aprovadas pela bandeira azul, a Marina Costa Bela e o Iate Clube dos Santos, ambas em Angra dos Reis. A premiação avalia critérios rigorosos, que incluem a qualidade da água, a gestão ambiental e a infraestrutura turística. A cerimônia nacional de entrega da bandeira azul será realizada no dia 1º de novembro, em Salvador, na Bahia. E veja a seguir, o Nobel de Física deste ano foi para 2 cientistas que facilitaram o caminho para o desenvolvimento da inteligência artificial. E uma pesquisa revelou que as pessoas felizes sofrem menos ataques cardíacos e AVCs. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou nesta terça-feira o desbloqueio da rede social X no Brasil. A medida ocorre após a empresa de Elon Musk cumprir todas as regulamentações.
O desbloqueio ocorreu após a rede social pagar as multas de mais de 28 milhões impostas pela Corte. Última etapa que faltou para que a rede social suspensa desde o dia 30 de agosto voltasse a funcionar. Na semana passada, atendendo a uma determinação de Moraes, o Banco Central desbloqueou as contas bancárias da empresa. O ministro havia afirmado que o retorno dependia do cumprimento integral da legislação brasileira e da absoluta observância às decisões do Poder Judiciário. A crise entre STF e X veio desde o primeiro semestre e culminou na suspensão do serviço após uma série de descumprimentos de decisões judiciais. Para que a conta voltasse a funcionar no Brasil, era necessário a transferência de mais de 18 milhões do X da Starlink, outra empresa do mesmo dono da rede social Elon Musk, para os cofres da União. O valor era referente a multas não pagas pela companhia. O pagamento de 10 milhões referentes à manobra utilizada pela rede social para voltar ao ar. O ministro já previu que seriam cobrados 5 milhões por cada dia de duração do atalho feito. A plataforma também cumpriu a exigência de apresentar um representante legal no país, o que ocorreu na última sexta-feira. Outro requisito para o retorno foi o bloqueio de um conjunto de perfis. Foram 9 contas suspensas, entre elas do senador Marcos Duval. De acordo com a rede social, os requisitos estabelecidos pelo ministro para que o serviço fosse restabelecido foram todos cumpridos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu hoje o requerimento para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre as bets. Falta apenas os partidos indicarem seus representantes para a CPI começar a discutir o funcionamento dos sites ilegais de apostas no Brasil. Um levantamento feito pelo Banco Central apontou que, em média, os brasileiros gastam 20 bilhões de reais com os jogos online. Neste valor, está incluída uma parcela de quem recebe o Bolsa Família. A Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, em Mato Grosso do Sul, lançou o projeto Liberte. O objetivo é o monitoramento de pessoas com diabetes, promovendo maior autonomia e qualidade de vida para crianças e adolescentes de 4 a 15 anos que convivem com a doença. O aumento dos casos de diabetes entre crianças e adolescentes tem sido motivo de preocupação para especialistas em saúde pública. O diabetes tipo 1, uma condição autoimune, é a forma mais comum entre os jovens. O diagnóstico precoce é crucial para evitar complicações graves que podem ocorrer antes da doença ser identificada. A criança começa a fazer muito xixi, ela começa a tomar muita água, ela apresenta muita sede, né, e muita fome. E apesar dela comer bastante, ela não engorda, então ela começa a emagrecer, entendeu? Em sintomas mais graves, a criança chega a internar com cetoacidose, que é uma complicação que dá quando a glicose está muito alta e a criança acaba entrando em coma. E infelizmente hoje é onde a gente consegue fazer o diagnóstico. Uma ideia pioneira em Mato Grosso do Sul, voltada para a inovação do cuidado e monitoramento contínuo de glicose por sensores, foi lançada em Dourados. O projeto Liberte é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde por meio do serviço Insulina Mais, Unidade Reguladora de Medicamentos e Insumos e a Central de Abastecimento Farmacêutico. O projeto promove maior autonomia e qualidade de vida para crianças e adolescentes de 4 a 15 anos que convivem com diabetes. Trata-se de um sensor do tamanho de uma moeda de R$1, que é colocado na parte de trás do braço e com filamentos capta flutuações da glicemia sem a necessidade de picadas. Porque as crianças deixam de fazer a ponta de dedo, né? Porque hoje, para a gente aferir a glicemia, a gente precisa de furar o dedo e fazer no glicosímetro. Então, são pelo menos 6 furadas de dedos por dia. Com o Freestyle Libre, é um monitoramento contínuo, então a criança só passa o aparelho em cima do sensor e é feita a leitura de glicose dela. E ela pode aferir quantas vezes ela quiser. Ela pode fazer até 96 aferições por dia, né? Então é um monitoramento contínuo, é uma coisa de ponta, né? De tecnologia de última geração que a gente trouxe aqui para essas crianças de Dourado. A pequena Júlia Valentina, de apenas 4 anos de idade, faz o acompanhamento há 2 anos. Com esse projeto, a qualidade de vida mudou, assim como a economia da família, já que cada sensor, que dura 15 dias, custa em média R$400. Sofreu muito no começo, com o aparelho ajudou bastante ela. E nós também.
Para aderir ao programa, é necessário ser morador em Dourados, ter diagnóstico de diabetes tipo 1, a apresentação de alguns exames recentes, ter idade entre 4 e 15 anos, 11 meses e 29 dias, passar pelo treinamento no primeiro dia de implantação, aceitar as condições previstas no termo de consentimento de responsabilidade e apresentar documentos originais e cópias. A aplicação desse sensor é feita em casa mesmo e a pessoa vai ter disponível 2 por mês, porque esse sensor precisa ser trocado a cada 15 dias. Então essas crianças vão ter disponíveis 2 por mês, né? Cada 15 dias um bottom para colar a pele e fazer a leitura da glicemia. Vão ser disponibilizados através da nossa unidade reguladora de medicamentos e insumos, a URME, e é através de um cadastro feito pela prescrição médica, né? A gente está pedindo que essa prescrição seja uma indicação do pediatra ou do endócrino pediatra. A Academia Real das Ciências da Suécia divulgou hoje os vencedores do Nobel de Física 2024. O prêmio vai para 2 cientistas com estudos sobre a inteligência artificial. Os professores John Hopfield, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e Geoffrey Hinton, da Universidade de Toronto, no Canadá, são responsáveis pelas pesquisas sobre as práticas de aprendizado de máquina, que hoje são consideradas a base da inteligência artificial. São estas estruturas que permitem que computadores desenvolvam atividades complexas de maneira similar ao cérebro humano. Em uma publicação, o comitê destacou que, embora os computadores não possam pensar, as máquinas agora podem imitar funções como memória e aprendizado. A dupla ajudou a tornar isso possível. Hinton é um dos pioneiros no campo da inteligência artificial, sendo reconhecido por suas contribuições que revolucionaram o reconhecimento de fala e a classificação de imagens. Já Hopfield é conhecido por suas contribuições à neurobiologia e à física teórica. Ele desenvolveu um modelo de rede neural que simula o funcionamento do cérebro de seres humanos, permitindo o armazenamento e processamento de informações. Vale destacar que Hinton se desligou do Google em 2023. Na ocasião, afirmou que tomou essa decisão para poder discutir abertamente os riscos associados à tecnologia, após perceber que os computadores poderiam alcançar um nível de inteligência superior ao dos humanos, muito antes do que ele e outros especialistas haviam previsto. Saiu uma nova pesquisa que recomenda a procura constante da felicidade. Esse tipo de pessoa tem menos chance de sofrer um AVC ou um ataque cardíaco. Melhor, portanto, é sorrir com sinceridade ao desenvolver atividades que só fazem bem, como cultivar amizades. No Brasil, estima-se que cerca de 232 a 344 mil pessoas sofram um acidente vascular cerebral por ano, o que equivale a cerca de 978 casos por dia. O AVC é a segunda principal causa de morte no Brasil e uma das principais de incapacidade e sequelas no mundo. Estudos recentes revisitam uma importante conexão entre felicidade e saúde cardiovascular. Pesquisadores britânicos, ao acompanharem mais de 120 mil adultos, constataram que as pessoas com maiores níveis de felicidade e satisfação na vida têm uma chance significativamente menor de desenvolver doenças como acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e doença arterial coronária. O estudo apontou que aqueles que se consideram mais felizes têm entre 10% e 21% menos probabilidade de apresentar problemas cardiovasculares, sendo o risco específico de AVC reduzido em até 45%. Esse levantamento utilizou questionários detalhados, nos quais os participantes avaliaram o bem-estar com relação a aspectos familiares, amizades, saúde, finanças e felicidade geral. Esses dados foram cruzados com o desenvolvimento de condições cardíacas ao longo do tempo, revelando uma forte correlação entre a qualidade da saúde mental e a redução de riscos cardiovasculares. Entre os felizes, as taxas de doenças coronárias e insuficiência cardíaca foram de 44% a 51% menores.
Segundo os autores do estudo, a saúde mental parece ativar mecanismos biológicos que reduzem inflamações e regulam hormônios relacionados ao estresse, ambos fatores que contribuem diretamente para a prevenção de doenças cardíacas e o AVC. Além disso, o aumento da satisfação e a melhora da percepção de bem-estar são medidas sugeridas para reduzir riscos à saúde, como forma de prevenção. Para aumentar o bem-estar e proteger o coração, especialistas indicam mudanças simples, como praticar exercícios físicos regularmente, investir em atividades sociais, reduzir o estresse e fortalecer os laços familiares e de amizade. Vamos ver agora imagens ao vivo, direto da Flórida, nos Estados Unidos, onde temos a previsão da chegada ainda nesta quarta-feira do furacão Milton. Está acontecendo um êxodo em massa, tanto de americanos quanto de pessoas como os brasileiros. Muitos brasileiros moram na Flórida e você vê muitas pessoas saindo de cidades. A prefeita de Tampa disse hoje que quem ficar vai morrer. As pessoas agora usam rodovias interestaduais e usam o acostamento como permissão do Departamento de Transportes da Flórida. Você vê embaixo, bem no canto do vídeo, imagens via satélite do furacão, um dos mais fortes na bacia do Atlântico, e atingiu ontem 289 quilômetros por hora. Hoje, o Milton é a tempestade mais forte do planeta neste ano de 2004. Amanhã você acompanha as notícias atualizadas sobre a chegada do furacão Milton categoria 5 na Flórida, nos Estados Unidos. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.